Mateus 5, do versículo 1 ao 10. Na versão NVI. Eu vou ler o texto com vocês e vou orar depois, para a gente começar a nossa palavra, refletir a nossa palavra. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu vou orar agora com vocês e depois a gente vai falar um pouquinho dessa bem-aventurança. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor derrame toda a boa provisão sobre a tua igreja nesta manhã. O Senhor conhece cada coração que está aqui, Senhor. Cada coração. O Senhor sabe, o Senhor tem acompanhado a vida desta comunidade desde domingo passado. O Senhor tem estado com cada um de nós nas nossas lutas. O Senhor tem confortado o nosso coração. O Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos autorizado no teu Espírito. Senhor, eu quero pedir que nesta manhã o teu Espírito Santo caminhe novamente aqui no meio de nós. Eu oro, Pai, te agradecendo pelas vitórias que o Senhor tem para a gente hoje. Porque o Senhor tem vitórias para a gente nesta manhã. O Senhor não nos chamou aqui gratuitamente, Senhor, por nada. O Senhor chamou cada irmão, cada irmã para estar aqui presente, porque há uma porção do teu Espírito Santo que o Senhor deseja e o Senhor já está derramando sobre a vida da igreja. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Senhor, todos nós aqui queremos ser instrumentos nas tuas mãos. O grupo de louvor tem sido instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, a igreja quer ser instrumento nas tuas mãos. Senhor, cerca a tua igreja agora com a presença do teu Espírito Santo. Visita agora neste momento as nossas famílias, as famílias dos irmãos que estão nos assistindo. Senhor, vai na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs. Toca nos seus corações, toca no coração das suas famílias. Senhor, que ninguém saia daqui hoje sem receber a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. A gente quando lê sobre as bem-aventuranças, você vai ver que cada bem-aventurança ela não existe independente da outra. Ela tem uma relação de uma com a outra, elas são interligadas, né? E essa bem-aventurança 10, do versículo 10, ela está muito ligada à disposição do nosso coração, né? E eu quero hoje falar num tipo de perseguição que é muito pouco
valorizado pela gente, mas que acontece que é um tipo de perseguição bastante contundente, né? E essa perseguição acontece por meio da comunicação. Acho que é uma coisa bem importante que a gente precisa estar atento. Então, da nossa língua, né? Da nossa escrita, o texto fala que a gente precisa tomar muito cuidado. A Bíblia fala que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa comunicação, com a nossa língua. E eu vou ler aqui para vocês em Tiago 3, 7 a 8, que sempre me chamou muita atenção. Talvez por isso que às vezes o recurso que eu tinha quando eu lia esse texto era não falar nada. Eu ficava em silêncio, o que não é bom também, né? E fala assim, olha, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, né? Então, a gente deve tomar muito cuidado com a nossa língua, porque ela é indomável. Ela é indomável. Né? Se a gente lembrar de toda a bem-aventurança anterior fala muito da nossa disposição do coração, a disposição enganosa do nosso coração, né? A disposição ambígua do nosso coração. E algumas perseguições por causa da justiça de Cristo, quando a gente aceita Jesus, e você aceita a justiça de Jesus na sua vida, você é liberado para uma vida de liberdade. Mas você reconhece que a única segurança que você tem para poder viver uma vida plena de realização é você estar totalmente na dependência do cuidado, como foi louvado aqui, do Senhor Jesus, né? A gente precisa se colocar e colocar a nossa expressão, a nossa língua sobre os cuidados de Jesus, porque a Bíblia fala que ela é indomável. Ela é indomável. Por mais que eu procure ter cuidado com ela, por mais que eu coloque filtros e filtros, escapa alguma coisa. Vai escapar alguma coisa. Pode ficar tranquilo que vai escapar alguma coisa. Então a gente precisa ter o máximo de cuidado, porque a língua, ela é indomável, e a única pessoa que pode cuidar, de uma certa forma, domar a nossa expressão, a nossa comunicação, a nossa língua, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, não tem outro jeito. Por isso que a gente, quando alguém fala para mim, né? Eu estou lembrando quando eu chamava a atenção dos meus filhos, quando eles eram pequenos, e eu percebia que eles sentiam, quando eu chamava a atenção deles, aquilo parece que alguma coisa machucava eles. Eu falava assim, eu sei que a minha intenção era a melhor possível, mas eu compreendi que eu posso falar a mesma boa intenção que eu tenho, o amor que eu tenho pela vida dos meus filhos, eu posso colocar isso de uma forma que não os fira tanto. E eu voltava atrás, sentava com eles e procurava conversar com eles de maneira que eles se sentissem mais respeitados. Sabe por quê, gente? Porque a gente não dá conta. Eu tenho o maior cuidado com a minha maneira de falar, de me expressar, porque eu sei que eu não dou conta. Porque eu também não dou conta do quê? O que a gente não dá conta? Do nosso coração. Não é isso? O nosso coração, ele não é enganoso, ele não é ambíguo. Então, só o Senhor, só quando eu estou na relação com o Senhor, é que que o Senhor revela para mim a ambiguidade do meu coração.
E você que aceita a justiça de Jesus na sua vida, uma das formas que o inimigo tem de frear você, de entristecer o seu coração, é através da comunicação, é através de uma notícia, é através de uma maneira de expressar, alguém fala com você meio torto, meio atravessado, e aquilo atinge a gente, né? Então, eu quero falar sobre essa perseguição que todo aquele que aceita a justiça de Jesus sofre. Às vezes a gente aceita Jesus, você fala assim, a minha vida... Eu vi uma vez uma pessoa falou, você aceita Jesus, sua vida vai mudar. Coisas maravilhosas vão acontecer. Vão, mas tem uma perseguição também, né? Você, quando se posiciona na justiça de Jesus, você... É como se você se colocasse numa tensão em relação a toda uma cultura egocentrada, centrada no eu, né? Então há uma tensão entre o que o ego, meu eu quer fazer e aqui o eu de Jesus quer que eu faça. Isso é presente na vida da gente. E quando você aceita a justiça de Jesus, você se coloca numa partida de futebol, você vestiu uma camisa, não é isso? Então tem um outro time e aparece. Se você está sem camisa, ninguém vai saber qual é o time que você está jogando, não é isso? Mas se você vestiu a camisa de um time, aí o jogo começa. Quando você veste a camisa de Jesus como seu Senhor e Salvador, o jogo começa. O jogo começa. E a perseguição começa também. As bênçãos começam a ser derramadas, mas também tem um pouco de perseguição, que acontece muitas das vezes por meio da linguagem, por meio da comunicação, né? Uma outra característica que a Bíblia fala, que a língua ela é controversa. Ela é controversa. Tiago 3, 9... 12 diz assim, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens e as mulheres, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, o que Deus espera de mim e de você? Eu não consigo ainda fazer isso tão perfeitamente. Eu não consigo falar do jeito que Jesus gostaria que eu falasse. Às vezes eu falo de um jeito que eu só me dou conta que foi um jeito meio atravessado pela reação do outro. Não tem outro jeito, né? Só o outro reage estranho, né? E às vezes eu vou chamar a atenção dos meus filhos. Hoje já grandes, né? Mas assim, a gente está sempre é pai, sempre é mãe, né? Está sempre chamando a atenção. E pela reação eu sei que eu não mandei muito bem. E às vezes eu faço o seguinte, Senhor, eu tenho que falar com os meus filhos. Me ajuda a me comunicar com eles. De uma maneira que eu não julgue, de modo que eu não falte com respeito a eles. Sabe por quê? Porque a gente tem essa luta dentro da gente, e é possível que você falte com respeito aos seus filhos. É possível que você falte com respeito às pessoas que você mais ama. E é com quem você mais ama que você vai faltar com respeito. Não é interessante isso? Não é com quem você menos ama. Porque a quem eu mais amo, eu me importo mais,
E às vezes no desespero que eu tenho de fazer com que as pessoas sigam um caminho que eu entendo que é o melhor caminho para elas, eu carrego na tinta, né? Eu falo de um jeito que eu não deveria dizer. E a mesma boca que bendiz o Senhor acaba amaldiçoando, né? A gente, quando fica mais ligado nisso, você vai observar o seguinte: às vezes você está num lugar, num banco, parado numa fila, num café, você começa a ouvir umas conversas, você fala, nossa, não fala isso não. Dá vontade de falar na pessoa, recolhe isso aí, retira essa sentença, né, de maldição, que você, quantas coisas a gente, né. Uma vez um amigo falava assim comigo, meu pai disse que eu não vou dar certo para nada na minha vida, né. Ele deu certo, né? A graça de Deus operou, ele deu certo, mas fica aquela lembrança machucando, né? Porque a língua, o inimigo, ele entra nessa brecha e acaba maltratando o coração da gente. Eu acho que a comunicação, a gente vê a comunicação como uma coisa tão sem gravidade, eu não sei, parece que a gente se preocupa mais com uma perseguição, né, de você ser perseguido, né, na rua por um grupo de pessoas, né, mas tem uma perseguição que é sutil, que ela é falada, você às vezes nem entende que está sendo perseguido, você só sente. Você sente aquela seta chegar no seu coração, aquela palavra. Você fica assim, o que aconteceu? Por que eu me senti mal? A pessoa só falou aquilo mais ou menos que eu não entendi, mas eu me senti tão mal. Às vezes a gente se persegue, né, em família. A gente tem umas falas na família que a gente se persegue, marido persegue a esposa persegue o marido, os filhos perseguem os pais perseguem os filhos, assim, de uma forma sem gente inocente, que você não se dá conta. E eu achei bem interessante isso. Quando eu lia isso há um tempo atrás, o único jeito que eu achava para tentar ser essa pessoa, né, que não pratica violência ou perseguição pela fala, era ficar quieto. Então eu ficava quieto. Ninguém me percebia no ambiente. Mas o meu pensamento ficava ali, vou matar aquele cara, vou acabar com não sei o quê. Aí eu falei assim, bom, isso não... Mas o que adianta eu não falar e ficar com o coração nessa... Mas era o que eu podia fazer, eu ficava quieto. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias, uma vez falou assim, ele aconselhando um casal que estava muito em conflito, e ele falou assim, vocês vão fazer o seguinte, de 8 da manhã a meio-dia, ele falou para a esposa, seu marido vai falar o que quiser com você, você não vai falar nada. Nada. Aí ele falou para o marido, olha, sozinho, né? Você vai fazer o seguinte, de meio-dia até as 20 horas da noite, a sua mulher vai falar o que ela quiser com você e você não vai falar nada. Né? Então ele falou assim que o casal procurou depois, né? Ninguém sabia da combinação. Ele falou, olha, vendo, houve um milagre. A gente está se dando muito bem agora. Nossa relação melhorou, né? Porque a linguagem, ela é uma coisa bastante impactante, né?
E a gente precisa tomar cuidado, porque a língua é indomável e ela é controversa. Um terceiro aspecto da língua, que a gente deve tomar cuidado com ela, é porque a língua fala do que está cheio e o nosso coração é enganoso, ambíguo. Olha o perigo. Se eu não dou conta da minha língua, né, eu não falava nada, mas meu coração ficava... Olha o que diz lá, eu já falei aqui do coração, né? Mas vou repetir aqui algumas coisas, olha. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está onde? Coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio. Então eu tenho que ter muito cuidado para falar as coisas. Muito cuidado. Eu procuro orar muito. Tem dia que eu não estou bem para chegar em casa. Eu me lembro quando eu chegava em casa, meus filhos eram bem pequenos, e tinha aquela febre do computador, do joguinho, né? E eles não estudavam, ficavam jogando aquilo. E uma coisa muito bacana que eles falavam era assim: já está terminando, pai. E você volta daqui 1 hora e já está terminando. Daqui a 2 horas já está terminando. Daqui a 4 horas você termina. Você tira o fio lá da tomada, você termina. E eu falava assim: eu não estou bem para chegar em casa hoje. Porque eu sabia que eu ia entrar dentro da minha casa, ia ver os meus filhos. Falei, não, eu vou dar 2 voltas no quarteirão hoje. Não vou para casa assim. Porque eu também não estava me aguentando do jeito que eu estava chegando em casa. Aí parei numa padaria, tomei um Guaraná, uma Coca-Cola, fiquei orando. Falei, Senhor, eu quero chegar em casa, não me interessa se vocês estão jogando, se não estão jogando, não quero falar nada. Mas só tem que aquietar o meu coração primeiro. Porque se o Senhor não aquietar o meu coração, a minha boca vai ficar nervosa. Eu vou falar o que eu não devo. Né? A gente nunca deve começar uma conversa com o coração atribulado. Porque a boca fala do que está cheio. Né? Jeremias 17:9 fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Olha o que ele fala aqui: é doença incurável. Só Jesus para trazer paz para o nosso coração. E sabe, a gente fala assim: Jesus curou o nosso coração. Curou, mas o nosso coração, ele continua enganoso, ambíguo, debaixo dos cuidados de Jesus. Se eu me afasto da relação com Jesus, meu coração, ele toma conta novamente. Mas se eu coloco o meu coração, eu me coloco em gratidão, tá, gente? Eu faço isso porque eu me amo. Eu não faço isso porque eu tenho medo. Eu não faço isso porque eu acho que Deus vai me pegar e vai me torcer. Eu faço isso porque eu amo a Deus e me amo. Eu faço isso porque eu tenho experimentado o cuidado de Deus e eu tenho visto que não há pessoa que me respeite melhor do que o Senhor Jesus. Não há relacionamento onde eu seja mais respeitado, mais amado do que o Senhor Jesus. Jesus me confronta também, mas faz com respeito. Jesus me dá limite também, mas faz com respeito. Faz com amor. Jesus me sacode, mas me sacode com respeito.
Às vezes Jesus sacode. Mas se é Jesus que está sacudindo, ele faz com respeito, com dignidade. Depois do sacode, você se torna uma pessoa melhor. Mas só Jesus sabe fazer isso. Por isso que eu não saio sacudindo ninguém, porque eu não vou saber fazer isso direito. Só Jesus sabe fazer isso. Mateus 15, 18 diz assim: não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Olha, mais uma vez, e são essas que tornam o homem impuro. E são essas coisas que atrapalham a nossa comunicação, os nossos relacionamentos. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então eu tenho que ter respeito pela minha limitação. Você confia no seu coração, Carlos? Não. Eu confio em Jesus. Eu confio no cuidado que Jesus tem com o meu coração. Por isso que, quando eu estou com o coração tumultuado, eu me aquieto em oração e peço para o Espírito Santo de Deus direcionar as minhas ações, as minhas atitudes. Amém? Vamos tomar cuidado com a nossa língua? Em nome de Jesus? E qual é a nossa segurança? A gente pode não dar conta da nossa língua, a gente pode não dar conta e não damos conta do nosso coração, mas tem um Jesus que dá conta. Por isso que eu tenho que estar sempre colado, atento a Ele. Amém? Antes de orar, deixa eu só avisar vocês. Domingo que vem é 26, não é isso? É o aniversário da nossa igreja. Claudinha, bolo, vai sair um bolo gostoso, né? O pastor Theo vai estar pregando aqui para a gente. O pastor Josué vai estar fazendo o nosso louvor, dia 26. Então o grupo de louvor vai ser agraciado com a presença aí do pastor Josué. Então convide, pessoal, convida seus amigos, traz o povo para a igreja, né? E a gente vai depois pensar a sistemática do bolo, né? Como é que a gente vai fazer a distribuição. E eu quero muito, muito mesmo agradecer a Deus por todos esses anos, né? E eu quero agradecer ao pastor Leandro também, né, que sonhou essa igreja. Pastor Leandro, eu estava presente junto, eu, pastor Josué e pastor Leandro, quando ele sonhou essa igreja, pensou essa igreja. Essa igreja está aqui, a gente agradece a Deus, em primeiro lugar, à disposição do coração do pastor Leandro, da sua família, seus pais. E agradeço a vocês também, porque sem vocês também a igreja não existiria, tá bom? Fecha seus olhos aí para a gente agradecer ao Senhor. Vou chamar o grupo de louvor para vir fazer mais um louvor, depois eu vou impetrar, orar com vocês. Eu quero orar com algumas pessoas que estão aqui na igreja. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor colocou no coração do pastor Leandro o desejo de abrir essa igreja aqui, nesse bairro. Nós te agradecemos porque o Senhor colocou no coração do pastor Josué também. Pastor Josué abençoou a decisão do pastor Leandro e autorizou que ele viesse para cá. Louvado seja o teu nome por isso. Pela igreja Betânia também. Nós te agradecemos por cada membro da igreja que está presente aqui. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Nós te louvamos porque
Na verdade, era um desejo do seu coração que essa igreja existisse aqui. Senhor, cuida da tua igreja, porque sem o teu cuidado a gente nada pode fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém.